Olá, sejam bem-vindos. Sou Carlos Alexandre, aluno do sétimo período de Engenharia Civil. Hoje nós vamos falar sobre o processo construtivo em perfis de aço, a qual a matéria é estruturas de aço. Nós temos no aço a sua fabricação, segundo as normas que regem a modelo e especificação do produto que será gerado na indústria. E o que acontece com esse material? Nós recebemos ele para o dia a dia, passamos, né, e não percebemos que está no nosso dia a dia, é, ao nosso redor. Temos, nesse contexto de criação, as vírgulas W, H e I, a qual estaremos falando aqui à frente. O processo construtivo, aqui as vigas que trabalhamos, foi a WA572. Aqui está mostrando a preparação. Ela está empilhada aqui. Aqui houve o corte, a preparação para a solda da chapa de recebimento de ancoragem e a pintura. Já foi previamente preparada a pintura em PU, a sua destinação. Temos aqui o local como ela foi ancorada, a chapa de aço, sobre uma base de concreto. Aqui que houve feito um arranque, o preparamento de solda para que ela recebesse um arranque de pilar. Depois que foi feito toda essa parte dos arranques e as chapas, foi feito um assentamento corrido de travamento. Após o término, foi feito aqui o levantamento do pilar e a ligação feita por solda em chapa de aço. Foi feito manualmente, não teve guindaste nessa obra aqui, porém o aço proporciona uma rapidez, um processo construtivo, que se fosse concreto armado, demora, cura, desforma e tudo mais. Os pilares aqui já levantados, soldados, para o recebimento da próxima fase. A próxima fase dessa obra foi feito o quê? A ligação dela foi feita toda em solda, o corte da chapa para o recebimento da próxima viga, a espera, que a gente chama de espera aqui no processo construtivo, tá? E nisso aqui foi feito o que nessa obra? A montagem da estrutura para o recebimento do telhado e a peça de ancoragem de uma tenda. Aqui está, ela está em balanço. Todo o processo aqui nessa etapa foi feito por solda, tá? Aqui já foi colocado as réguas a gente chama de regra de separação montante do telhado, tá? Que para poder atender a esse projeto. Aqui nesse detalhe dessa foto é interessante, nós temos aquela emenda que você viu, ela tem uma chapa sobreposta aqui, ó. O sistema é de soldagem de chapa, tudo aqui foi solda. Quando há o furo na chapa, seja por punção ou por furo a broca, né, com óleo de corte, tudo bonitinho, para atender o que a norma pede, da distância e estruturamento da chapa. Aqui tem uma ligação dessa viga para esse pilar aqui, ó, esse cintamento de arranque, ela recebeu aqui uma solda. Aqui em cima temos uma chapa que ela é aparafusada para receber um cintamento de tenda. Aqui nós vemos o aparafusamento dos contraventos, a peça de contravento dessa tenda. E o que podemos dizer desse projeto? Foi feito uma obra mista, que é perfil em aço. Ali tivemos, nesse processo aqui, dessa obra aqui, tivemos viga W, tivemos aqui um tubo se chama tubo metálico 7x7, nessa foto aqui, que o processo é muito rápido. O sistema construtivo foi muito rápido. Explicando aqui previamente uma parte que particularmente eu gosto muito de trabalhar em aço, porque nessa parte aqui, ó, houve a solda, o arranque, a concretagem, soldamos um arranque aqui ó, do pilar, tá? Para que passamos para a etapa seguinte, temos aqui, ó, todos os pilares alinhados. Aqui é o fundo, pode observar que já temos o mezanino pronto, ó, o telhado pronto, o vino pronto.
Essa obra, ela atendeu a um cliente pela velocidade que foi feita em aço. Temos a determinação aqui o seguinte: ela recebeu uma tenda, um telhado e uma tenda sobre ela. O sistema construtivo, ao qual o passo a passo nós trabalhamos. Essa parte aqui, ó, ela tem 36 metros, ou seja, se fosse construir no processo de concreto armado, ia demorar muito. Foi escolhido o aço, aqui o engenheiro, né, responsável no momento desse projeto escolheu esse aço. Trabalhamos nesse processo aqui, ó, corte, pintura, preparação da estrutura, ao levantamento e içamento dela aqui, o sistema de rondânia, colocar alinhamento e solda. O que eu gosto muito de ressaltar em estrutura metálica é que as cargas de terminação ela vence os vãos maiores, ela nos dá maior proteção em questão de tempo de trabalho, o requisito dos equipamentos. Tem áreas que ela demora de ser pré-fabricada, preparada e montado a preparação. Mas ao local de instalação, quando chegamos ao local de instalação, ela se torna um processo construtivo muito eficaz e rápido para que atenda nossos clientes. E desde já eu agradeço ao professor sobre a explicação do projeto da estrutura de aço, ligações da matéria dele, o qual explica para a gente o escoamento do aço, a ligação mecânica e física, e também nos ensinou sobre a trabalhabilidade do aço e seus componentes para que possamos estar executando diversos tipos de obra com maior rapidez e velocidade.